Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um capítulo da nossa videoteca Ciência Florestal Conexão com a Sociedade. Hoje a gente vai fazer um mergulho fascinante, que com certeza vai mudar a forma como a gente enxerga o meio ambiente. A ideia aqui é ver na prática como a ciência acadêmica, com todo aquele seu rigor, impacta diretamente o nosso dia a dia e a nossa relação mais profunda com a natureza. E claro, toda grande descoberta começa com um pesquisador dedicado, não é verdade? A nossa base para a explicação de hoje é a tese de doutorado do André Luiz Ferreira da Silva. Esse trabalho sensacional foi desenvolvido no programa de pós-graduação em Engenharia Florestal da UFLA, Universidade Federal de Lavras. E o mais legal é que essa não é apenas mais uma pesquisa sobre árvores ou animais. É um estudo profundo sobre o que realmente significa habitar e proteger um espaço, misturando a ciência exata com um olhar super-humano. Para a gente não se perder nessa jornada, nossa conversa está dividida nestes 6 pontos. Começando com Além da Natureza Verde, passando pelo desafio da pesquisa e os caminhos da investigação, até chegar em o que foi descoberto. Depois, vamos ver as aplicações e impacto real, e a gente fecha com a conexão ciência e sociedade. Então, bora lá para o nosso primeiro ponto. Além da natureza verde, o elemento humano nas unidades de conservação. Pensa só nessa situação por um instante. O que acontece com a história de um povo quando o lugar onde eles vivem, onde os avós e bisavós moraram, de repente, vira um parque protegido por decreto? A gente tem essa mania de achar que unidade de conservação é só fauna e flora, só planta e bicho. Mas e as histórias não contadas daquelas terras? E os costumes locais? Essa pesquisa nos convida a olhar para a floresta não só como um monte de recursos biológicos, mas como um verdadeiro museu vivo da história humana. E é exatamente aí que a gente tropeça no nosso segundo ponto, o desafio da pesquisa e a perda da identidade cultural. Existe um descompasso histórico gigante na nossa gestão ambiental. De um lado, a gente tem a conservação biológica super focada em proteger a parte física. Do outro lado, a conservação cultural, que lida com a identidade das comunidades, acaba sendo totalmente esquecida. É como se a gente administrasse um museu gigantesco e gastasse todo o dinheiro reformando as paredes, mas deixasse os quadros valiosos lá dentro apodrecerem, sabe? A cultura local é a obra de arte dos parques, e focar apenas nas paredes gera um conflito silencioso e devastador. O coração desse problema se resume a uma palavra forte: desterritorialização. É um termo técnico, eu sei, mas o significado é simples e triste. Não é só tirar as pessoas de um lugar físico, é arrancar delas um território simbólico, aquele sentido de pertencimento. Quando as políticas ambientais fecham a porta para a cultura local puramente em nome do verde, elas criam um vazio emocional gigantesco. A pesquisa mostra que essa falta de visão leva a um distanciamento enorme e à perda irreparável da identidade ancestral desse povo. Mas aí vem a pergunta: como a ciência conseguiu medir uma coisa tão sensível na prática? Vamos dar uma olhada no nosso terceiro ponto, os caminhos da investigação. O André Luiz fez um trabalho fenomenal lá no estado de Minas Gerais, atacando o problema em 3 frentes. Primeiro, ele mergulhou de cabeça nos documentos oficiais, avaliando os planos de manejo dessas áreas. Depois, ele usou a matriz FOFA, ou SWOT, para mapear exatamente as forças e fraquezas de como esses bens culturais eram geridos. E por último, ele foi a campo conversar com as pessoas. Aplicou questionários tanto com quem administra os parques quanto com quem visita. Ou seja, ele uniu a teoria chata do papel com a realidade da vida real. E os resultados? Bem, eles abriram os olhos de muita gente. Vamos para o nosso quarto ponto. O que foi descoberto? As lacunas na gestão cultural. Os dados mostraram uma realidade administrativa bem preocupante. Muitos planos de manejo estavam super desatualizados, quase não falando nada sobre os bens culturais. Além disso, a pesquisa notou uma ausência crônica de profissionais de humanas nas equipes técnicas, como historiadores ou antropólogos. A visão dos parques era 100% limitada à biologia. E a consequência prática de tudo isso? A inexistência quase total de ações de educação patrimonial. O resultado, infelizmente, é um muro invisível que afasta os órgãos gestores das comunidades que vivem ali no entorno. Mas calma, nem tudo é sombra nesse cenário. Quando a pesquisa deu voz aos participantes, a perspectiva mudou para algo super animador. Tanto os gestores quanto os visitantes concordaram que a gente precisa, urgente, de mais participação social e de uma gestão compartilhada. As pessoas não querem só aquele turismo de massa predador. Elas defendem a valorização da cultura local e reconhecem que isso traz um baita empoderamento socioeconômico para a comunidade. Olha que incrível, a solução para a crise já repousa na vontade das próprias pessoas envolvidas.
Muito bom. Mas como tirar tudo isso da teoria acadêmica e levar para a vida real? É o que vamos ver no quinto ponto, aplicações e impacto real. Quando a gente finalmente alinha a proteção da biodiversidade com a nossa história e cultura, o impacto é global. Esse estudo prova que essa união ajuda a cumprir vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU ao mesmo tempo. A gente impulsiona o ODS 4 através da educação patrimonial, fortalece o ODS 11 criando comunidades muito mais sustentáveis e, claro, o ODS 15, deixando claro que dá sim para proteger a vida terrestre em total harmonia com a nossa herança humana. E se a gente pudesse resumir o grande trunfo desse trabalho em um só conceito, seria este aqui: o sentimento de pertencimento. Quando uma comunidade se vê refletida na paisagem, quando a história dos seus antepassados é respeitada dentro do parque, acontece uma mágica. As pessoas passam a defender aquela terra não por imposição de uma lei, mas porque aquele espaço faz parte de quem elas são. A comunidade vira, naturalmente, a maior e mais ferrenha guardiã do patrimônio verde. Com isso, a gente caminha para a nossa última etapa: a conexão entre ciência e sociedade e o futuro dessas áreas protegidas. Essa é a grande lição que o trabalho lá da UFLA deixa para todos nós. Preservar a natureza e respeitar a memória humana não são coisas opostas. Na verdade, é uma relação totalmente simbiótica. Ignorar as pessoas nas áreas protegidas é fazer uma preservação pela metade e fadada ao atrito. O futuro dos nossos parques exige planos de manejo mais integrados, equipes que incluam as ciências humanas e, acima de tudo, ouvidos abertos para escutar quem fez daquela terra o seu lar ao longo dos séculos. Fica muito claro que a ciência tem as ferramentas não só para estudar as árvores, mas para reconectar a sociedade com as suas próprias raízes. Afinal, o que é uma floresta verdadeiramente preservada sem as histórias e as memórias de quem a protegeu por gerações, não é mesmo? Fica o convite para continuarmos aprendendo e desvendando a ciência que move o mundo. Até a próxima!